Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4 do nosso programa de fisioterapeuta de sucessos. Um programa que foi resposta com os professores com o objetivo de ajudar vocês, fisioterapeutas, a terem maiores resultados clínicos no seu dia a dia. Muito prazer, eu sou a Luia Arcivale, mais conhecida por todos como Lui, e eu sou do time educacional da Bosta. Hoje temos um convidado especial, que é o Francisco. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo, vamos lá. Eu já falei para o pessoal que a gente está no programa de fisioterapeutas de resultado e você pode se apresentar para o pessoal. Ok. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é André Fabrício, sou professor do curso de RPG, já tenho 14 para 15 anos, com experiência de mercado aqui em São Paulo, em outros estados também. E vamos falar um pouquinho da técnica de RPG, da funcionalidade, se vale a pena ou não. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Professora, eu tenho algumas perguntas aqui que geralmente é a dúvida de muitos, né, para estar participando, fazendo curso. Então vamos lá. Vale a pena investir no RPG? Sim, com certeza. RPG é a essência, né, do tratamento postural. Então, podem haver outras técnicas surgindo, mas a essência está no RPG. E nos traz bons resultados, nos traz assim uma segurança, né, com as técnicas. Já é uma técnica conhecida e traz assim com certeza resultados fantásticos para as posturas viciosas, né? E com essa pandemia nós tivemos Sim. aí o aumento, né, dessas posturas viciosas. E com o RPG, eu acho que é o caminho certo aí para o início, né? E depois, lá na frente, você podendo misturar outras técnicas. Mas a essência é RPG mesmo. Legal. Muitos alunos também têm muita dúvida de como pode fazer parcerias e ter mais pacientes com o RPG. Certo. Vamos lá. RPG, hoje, como ela é uma técnica conhecida e bem divulgada, os valores, né, principalmente os valores a ser cobrados, o que rege o COFITO, né, R$ 136, que é o mínimo. Então, dá para você ter ganhos acima disso, tranquilamente, porque é uma técnica, como eu havia comentado, te traz segurança,
te traz benefícios fantásticos e os alunos, eles sentem isso, né, no curso. Eu deixo bem claro que o curso, ele é extremamente prático e os pacientes, eles sentem essas técnicas no dia a dia, não somente para RPG, né? As técnicas que é passadas no curso são praticamente aí para o dia a dia. E como você perguntou, as parcerias em si, nós não devemos ficar somente amarrados, né, na ortopedia, né? Ou seja, com ortopedistas. Nós temos Sim. uma gama, né, é um leque que eu falo, né, de situações de introduções de pacientes para RPG. Você pode, desde o fisioterapeuta que não é RPGista, que não tenha o curso de RPG, que identificou na fisioterapia uma situação literalmente postural, e a maioria das vezes é também, né, em particular a parte postural, e pode encaminhar RPG. Você pode ter ação de um fisiatra, de um pediatra, de um bucomaxilo, de diferentes pontos de vista aí também de outras profissões. Você pode, desde o cabeleireiro, que você conversou com ele, explicou a técnica, e se, né, aparecer algum cliente que tenha alguma dor, você pode até, né, demonstrar ali rapidamente uma técnica articular, uma técnica que se tem no curso, que a melhora é garantida na hora, né? Você faz um teste, identificou que tem uma lesão, que tem alguma situação de debilidade articular, por exemplo, você já emenda uma técnica e faz o reteste, provando que deu resultado. Então, essas particularidades, essas essências, né, na prática, você consegue fazer literalmente uma né? Você não precisa nem de um cartão, você faz praticamente uma propaganda ali na hora, né, na prática. Então, eu acho que RPG traz muita segurança e essa praticidade que te dá com outras técnicas envolvidas, eu acho que é um benefício fantástico. Show. Agora a pergunta que não quer calar, né? Eu não tenho clínica. Vale a pena investir nas técnicas do RPG? Sim, com certeza. Não somente pensando na clínica, no consultório, no home care. O home care, quando você tem técnicas manuais e sai um pouquinho, né, daquela situação de aparelhos, acho que vale a pena. Os pacientes procuram isso, né? Procuram essa qualidade manual que muitos fisioterapeutas deixaram, né? Agora está voltando muito, muito rápido com a quiropraxia, com a osteopatia, mas isso foi deixado um pouquinho de lado e foi, né, se apegando muito em aparelhos. Hoje, a essência realmente da manualidade no tratamento é um fechamento de uma lacuna, né? Então, você tem um tratamento, às vezes 100% do tratamento, ele não é, né, constatado até por conta de não ter uma ação manual ali. Então, quando você entra com as técnicas, não somente de RPG, com essas técnicas que são as que a gente fala que é pré-RPG, é para você preparar o paciente, e não somente para as técnicas de RPG, mas para o dia a dia que eu falo, para a fisioterapia tradicional, para o seu home care, né, tratar um pós-operatório, tratar umas lesões básicas, né, uma síndrome de impacto, síndrome de túnel do carpo, qualquer situação envolvida com a parte articular, ou tendínea, ou muscular, é fantástico. As técnicas te trazem resultados assim absurdos. E é na hora, né? Isso que eu deixo bem claro para os alunos. Eles sentem a melhora acontecer ali na hora. Eu vi que aqui na Resports, né, existem manobras articulares Isso. junto ao RPG. O que seria manobras articulares? Vamos lá. Quando falamos em manobras articulares, na verdade, nós trabalhamos a chamada artrocinemática. São os micromovimentos que acontecem nas articulações e com a alteração desses micromovimentos, há uma situação de alteração da osteocinemática, que é a alteração dos macromovimentos, né? Os movimentos de amplitude, de ADM. Então, quando você tem, né, uma manobra articular, quando a gente fala em manobra articular, é na artrocinemática. É melhorar o côncavo e convexo, a convergência articular. É deixar a articulação no trilho.
Quando você tem articulação no trilho, literalmente, você diminui a resistência, você diminui a pressão ou compressão, você diminui literalmente aquele atrito. O atrito deixa de se tornar patológico para se tornar fisiológico novamente. Então, é o que eu deixo bem, né, claro para os alunos. As técnicas, elas não vão ser jogadas no dia a dia. Não, você vai fazer uma triagem, é um filtro que você faz. Você pratica um teste, o teste deu positivo, você implementa a técnica e rebate com o reteste para saber se melhorou. Então, a funcionalidade da técnica é sempre comprovada com o reteste. Então, fantástico. Agora, uma coisa que todo fisioterapeuta pergunta, porque o fisioterapeuta ele quer mudar de vida, né? Então, quais são os resultados clínicos e financeiros que o RPG pode mudar a vida do profissional? Olha, a parte. Eu gosto da RPG, então eu sou meio suspeito de dizer, né? A parte postural, eu como ergonomista também, trabalho, né, na Petrobras, trabalho em outras empresas prestando serviço. Eu trago a essência da postura comigo. Então, quando se fala em RPG, educação postural, se você pensar num global, como diz a técnica, ela te traz benefícios absurdos, né? Então, para o paciente, né, que esteja, né, precisando de uma situação de RPG, ou seja, postural, e você encontra um terapeuta que está disposto a aplicar a técnica produtiva, a técnica na essência, aquele paciente ele vira quase que um vitalício para você. Porque a RPG, ela te traz os benefícios, mas é de médio a longo prazo. Então você pode até fazer, né, a médio prazo e depois implementar, se você já é, né, um profissional do Pilates, por exemplo, você interagir lá na frente com uma manutenção com o Pilates. Ou pode fazer uma manutenção com uma academia, por exemplo. Você faz um relatório condizente, né, com o que o paciente pode fazer ou não e encaminha para uma academia para fazer uma manutenção. Porque o que o paciente precisa, o que ele não tem, é a percepção, a conscientização corporal. Quando você faz ele entender essa dinâmica, você faz ele conquistar outros horizontes, né? Para uma academia, para fazer o exercício na plenitude total, para ter ganhos rápidos, e a essência também para o Pilates, porque é uma manutenção da parte postural. Então, eu sempre digo assim para os alunos, que se você tem outras técnicas e você consegue fazer o paciente girar, né, no seu consultório, não somente com RPG, mas com outras técnicas também, a essência RPG sempre vai ser. Né? Então, eu sempre falo que a escalonada é fisioterapia primeiro, paciente melhorou de alguma lesão, não tem mais aquela dor ativa, você consegue interagir com o RPG. Da RPG você dá um pulo para um Pilates, para uma academia, para um esporte. Então, é interessante, eu gosto, literalmente, então eu sou meio suspeito a falar, mas hoje, se você conseguir dar palestras em uma escola particular, dar palestras em academias, e se você tiver realmente força de vontade para mostrar o que é RPG, porque RPG ainda é muito divulgado, mas ao mesmo tempo se perdeu um pouquinho, né, do contexto que é realmente RPG. Então, se você entra numa academia fazendo, né, uma palestra, ou até fazendo uma avaliação rápida nos alunos, ou nas escolas, e falando que a importância que tem RPG, né, para os alunos, para você ter a postura em plenitude, você vai ter literalmente assim rios de pacientes. Por quê? Todos vão precisar. Se você entrar numa escola, numa classe que tem 20 alunos, os 20 alunos vão precisar de RPG, principalmente pós-pandemia.
Não estou falando só de criança, estou falando dos pré-adolescentes que sofreram bastante com a parte postural, porque você tem também os videogames aí, né, fazendo parte, os celulares, os adolescentes e muito os adultos começaram a trabalhar no home office, né, no sistema híbrido, e sem nenhum tipo de ergonomia em casa. Então isso aumentou, potencializou as posturas viciosas. E é nessa particularidade que vocês devem fazer o quê? A divulgação. Então, eu acho fantástico a divulgação ser bem feita, bem alinhada com academias, com escolas, com empresas, e é ali que você vai conquistar o seu paciente também. Principalmente hoje em dia, né, que a gente está no século XXI, é o século do celular, do videogame, da tecnologia, Sim. né? E o pessoal acaba ficando mexendo em celular, mexendo em videogame e acaba ficando fora de postura. Da praticidade, da otimização de tempo. Inclusive, pessoal, a gente vai agora de RPG. Isso. A gente vai ter uma turma agora de RPG em agosto. E quem quiser participar pode estar chamando a gente da Resportes, tá bom? Vai ser junto com o professor André. Professora, agradeço a sua participação em Imagina, mais que é uma live isso. conosco. Desejo uma ótima noite, um bom descanso. Para Tá vocês bom? Muito também. obrigada. Uma boa noite. E até breve. Estarei à disposição para mais lives, ok? E se algum aluno tiver alguma dúvida, pode até me chamar aí, Com né, certeza. pelo contato direto, tá bom? Eu fico à disposição aí de vocês. Um grande abraço e boa sorte a todos aí no nosso mercado da fisioterapia. Tá bom, então, professor, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Com certeza. Vamos ser fisioterapeutas de resultado.